O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, rejeitou uma intimação do Congresso americano e não compareceu hoje a um depoimento sobre o caso Jeffrey Epstein, aquele magnata condenado por crimes sexuais. A nossa correspondente Priscila Yazbek volta com mais informações. Priscila, porque o Clinton aparece em várias publicações um tanto constrangedoras na companhia do Jeffrey Epstein e de mulheres que frequentavam a casa do empresário. Ele rejeita e como é que fica a partir de agora, portanto, essa intimação? É isso mesmo, Tainá. Boa tarde a você mais uma vez, a Uribe, a todos que nos acompanham. Agora, o Congresso pode seguir com um processo por desacato, já que Bill Clinton não compareceu a essa audiência desse comitê que investiga os arquivos ligados a Jeffrey Epstein. E amanhã havia uma previsão também de que Hillary Clinton comparecesse, mas tanto Bill Clinton quanto Hillary Clinton disseram que não vão comparecer por meio dos seus advogados. James Comer, que é republicano e que preside esse comitê da Câmara, disse que todo mundo já sabe que Bill Clinton não compareceu e falou que é importante observar que essa intimação foi aprovada de forma bipartidária pelo comitê, que é composto também por democratas, e ele falou que foi algo que não foi ele simplesmente como presidente que aprovou, que foi uma decisão votada por todo o comitê. Ele falou que não necessariamente Bill Clinton fez algo de errado, mas que eles querem questionar Bill Clinton sobre sua relação com Jeffrey Epstein. Também, por meio dos seus advogados, Bill Clinton e Hillary Clinton se manifestaram, disseram que cada pessoa precisa decidir quando já viu ou teve o suficiente, está pronta para lutar pelo país, pelos seus princípios e pelo seu povo, não importa as consequências. Foi o que eles falaram em uma carta enviada a James Comer. Eles também falaram que eles forneceram todos os documentos e as respostas que foram solicitadas pelo comitê, e eles falaram que não há um propósito legislativo legítimo, que essas intimações são injustificadas, e eles falaram que isso os conduz a um confronto jurídico prolongado com esse comitê e também com James Comer, que preside esse comitê. Essa decisão de avançar com esse processo por desacato contra Bill Clinton deve levar, então, a um processo jurídico longo, mas o que os especialistas dizem é que no final desse processo não deve haver nenhum tipo de punição mais grave, deve ser algo mais simbólico, no sentido de um ex-presidente, então, ser indicado por desacato por parte do Congresso. No limite, um processo de desacato poderia até levar a uma punição de R$100 mil ou até uma pena de prisão, mas não é essa a perspectiva em relação a Bill Clinton. Agora, falando sobre a relação de Bill Clinton com Jeffrey Epstein. Em dezembro, no fim do ano passado, foram divulgadas novas fotos ligadas aos arquivos de Jeffrey Epstein, e nessas fotos Bill Clinton aparece numa hidromassagem, também aparece numa piscina, em algumas dessas fotos acompanhado de mulheres, acompanhado de Jeffrey Epstein, também numa foto que parece ser de um jato particular, mas o que os opositores dizem é que, apesar de essas fotos serem fotos comprometedoras, que foram divulgadas apenas fotos ligadas a Bill Clinton, nessa última leva de divulgações feitas pelo Departamento de Justiça americano, e não foram divulgadas fotos de pessoas ligadas ao Partido Republicano ou bilionários ligados a Donald Trump, que também são acusados de terem uma relação com Jeffrey Epstein. Então, na ocasião, quando foram divulgadas essas fotos, os opositores disseram que as investigações conduzidas pelo Departamento de Justiça e por esse comitê da Câmara dos Representantes estariam comprometidas. Também falaram que James Comer não está conduzindo investigações de forma ética, e que apenas quadros ligados aos democratas estão aparecendo nesses arquivos. Inclusive, quando essas fotos foram divulgadas fotos de pessoas com rostos ocultos, e que seriam pessoas que poderiam estar mais ligadas a republicanos e também a Donald Trump. E, além disso, também um e-mail que havia sido divulgado antes dessas fotos também mostrava Jeffrey Epstein, uma frase dele dizendo que Trump sabia sobre as garotas. Então, hoje, só para finalizar, quando James Comer foi questionado por jornalistas
sobre essa decisão de seguir com o processo por desacato contra Bill Clinton, ele também foi questionado se eles não intimariam Donald Trump para comparecer ao comitê. E aí ele falou para os jornalistas que eles sabem que Donald Trump, porque é um presidente em exercício, não poderia ser intimado, mas que Donald Trump já respondeu milhares de vezes as perguntas feitas. Mas vale falar que mesmo apoiadores de Donald Trump do movimento MAGA pedem a divulgação desses arquivos na íntegra e isso ainda não aconteceu. Jeffrey Epstein, que foi condenado por crimes sexuais e morreu na prisão em 2019. Eu volto com vocês.